Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e eu vou trazer para você um tema muito importante. Vejam só, esta é a nossa aula de número 53, objeto de conhecimento, equação do segundo grau, detalhamento, resolução de uma equação do segundo grau completa, ax² mais bx mais c igual a zero. Muito bem. Vamos ao início da nossa aula para que nós possamos, então, compreender bem aí esse nosso detalhamento. Vamos à aula? Muito bem, alunos. Vamos, então, aqui dar início à nossa aula. Lembrando que vamos falar aqui de equação do segundo grau e, em especial, nós vamos estar falando aqui de equação do segundo grau completa. Por que eu estou falando isso para você? Porque a equação do segundo grau ela pode se apresentar de outras maneiras, né? Inclusive, né, na forma incompleta, tudo bem? Mas vamos nos ater nesta aula, né, para a equação do segundo grau completa, onde todos os termos são diferentes de zero. Você vai entender melhor o que eu estou te falando aqui, vem comigo. Vejam, temos aqui a definição. A equação do segundo grau é uma equação polinomial de segundo grau na forma geral. Qual é a forma geral de uma equação do segundo grau? Temos aqui, ó. Forma geral, ax² mais bx mais c igual a zero. Agora tem que ficar atento, detalhe aqui, ó. Onde? Olha a informação importante, ó. A, B e C, ó, são números reais, tá? São os números que vocês já conhecem. Pode ser fração, pode ser uma raiz, né? Pode ser um número decimal, tudo bem? O A, B e C pode assumir quaisquer desses valores. Porém, com um detalhe, ó. O A, olha, eu estou falando para você esse cara aqui, ó. Vou marcar aqui para você marcar bem. Esse cara aqui, ó. Opa, ficou muito escuro. Vou pegar um mais clarinho. Esse termo aqui, ó, estão falando desse cara aqui, ó. Esse A deve obrigatoriamente ser diferente de zero, tá bom? Por quê? Porque se porventura o A fosse igual a zero, há de você concordar comigo que se o A fosse igual a zero, todo esse termo aqui seria igual a zero. E aí essa equação deixava de ser uma equação do segundo grau. Tá legal? Passava a ser uma equação do primeiro grau. Beleza? Então, sempre, a equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. E por nós estarmos falando de equação completa na nossa aula de hoje, ó, todos esses outros termos também devem ser diferentes de zero. Tanto B quanto o C, tá legal? Porque nós vamos falar de equação completa. Então, A, B e C são números reais e x é a variável desconhecida. É aquele termo que a gente não conhece na nossa equação. E aí temos aqui alguns exemplos de equação do segundo grau. Temos aqui a equação 2x² mais 2x menos 40. É uma equação do segundo grau completa, tá, pessoal? Completa. Lembrando, ó, o 2 aqui, ó, ele é o A, tá legal? Esse outro termo, mais 2, que acompanha a variável x elevado no expoente 1, ele é o B, tá legal? E aqui, ó, o menos 40, ó, ele é o C da nossa equação do segundo grau. Beleza? Olhando para o nosso segundo exemplo, x² menos 6x mais 6. Ó. Lembre que sempre que não aparece nenhum número, nenhum número antes da variável, é porque existe o número 1, tá bom? E aí, ó, nesse caso, ó, o número 1 é o A da nossa função, tá bom? O menos 6, ó, ele é o B, preciso sinalizar aqui embaixo. E o mais 5, ele é o C da nossa equação do segundo grau. E para finalizar, eu tenho certeza que você já entendeu a linha de raciocínio, né? É só perceba agora o seguinte, ó. Para nosso último exemplo aqui, ó, o A equivale ao 5, tá legal? Menos 7, ele é o B da nossa equação, ó. E nesse outro exemplo aqui, o C é o 2. Beleza? Isso é para você identificar, já saber identificar os termos da nossa equação do segundo grau, tá bom? Bom, toda a equação do segundo grau, né, ela tem uma resolução. Ou melhor, toda a equação, né? Você já tem que marcar muito bem isso. Ó. Se eu tenho uma equação do primeiro grau, ela tem uma solução, ela tem uma resolução, um método de resolver. Tá legal? E aí, se for uma equação do primeiro grau, nós vamos obter uma única resposta, né?
como quando a gente resolver a equação. Mas tratando de uma equação do segundo grau, nós também temos a equação do segundo, toda equação é possível de ser resolvida. E a equação do segundo grau também ela é uma equação possível de ser resolvida, e em especial quando resolvermos, quando nós resolvemos uma equação do segundo grau, nós vamos obter duas respostas. E é isso mesmo, duas respostas. Por quê? Olha, porque as respostas estão ligadas ao grau da equação. Tá legal? Marca bem o que eu estou te falando. Se nós tratarmos de uma equação do primeiro grau, nós vamos ter uma resposta, beleza? Mas se tratarmos de uma equação do segundo grau, nós vamos obter duas respostas. Ainda que essas respostas sejam iguais, mas será duas respostas, tudo bem? Vai entender porque eu falei também essa ideia de que pode acontecer das duas respostas terem os mesmos valores, beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, que temos mais algo para te falar. Olha só, uma equação do segundo grau, você já sabe identificar os termos, o professor mostrou para você aqui no começo da nossa primeira cartela, lembrando que o A é justamente o que acompanha o termo x ao quadrado, a variável que está elevada no expoente 2, tá bom? O B é o que acompanha a variável que não aparece o expoente, porque na verdade ele é um expoente 1, né? E não precisa a gente colocar. E o C da nossa equação do segundo grau, o C, ele é chamado de termo independente. E por que independente? Independente porque você percebe que ele não tem uma variável que o acompanha, não aparece ali uma variável que está acompanhando. Na verdade, não é que não tenha, tá, pessoal? Ela não está ali aparecendo, né? Então, por não aparecer, então por isso nós dizemos que esse termo é termo independente, beleza? E aí, pessoal, para resolvermos uma equação do segundo grau, tem vários métodos, tá bom? Eu vou te antecipar porque eu sei que ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão se deparar com vários métodos de resolução de equação do segundo grau, tá bom? E aí, só que na nossa aula nós vamos focar aqui no método de resolução, tá legal? Um deles é utilizando o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara, tá legal? E é isso que eu vou te mostrar ao longo desta aula. Falando de fórmula de Bhaskara, que eu vou já mostrar para você, o primeiro passo, na verdade, o segundo passo para calcular as equações, as raízes, para resolvermos uma equação do segundo grau. O primeiro passo é identificar os coeficientes. O segundo passo é calcular o que nós chamamos de discriminante, tá bom? Marca bem essa palavra aí que você vai ver muito ao longo da sua vida acadêmica, essa palavra. Mas não te assusta não, tá bom? Cálculo do discriminante usando a fórmula. Olha como que a gente calcula o discriminante, de uma equação do segundo grau. Tá bom? É só você utilizar esta fórmula aqui. Lembrando, vou te lembrar um detalhe aqui importante. Esse símbolo, pessoal, não é um triângulo, tá bom? Ele quer dizer delta, tá bom? Delta, que nós chamamos também de discriminante, beleza? Bom, mas como calculo o discriminante? É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tá falando desses termos aqui, tá, pessoal? B, a, b, i, c, tá legal? B quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso é uma fórmula, pessoal. Você sempre vai aplicar a fórmula e só substituir os valores, beleza? Bom, tem mais um passo, que após calcular o determinante, esse determinante vai dar uma informação muito bacana, muito importante sobre as raízes da equação, sobre as respostas que você vai obter ao resolver a equação do segundo grau. Por quê? Olha que coisa legal. Interessante isso. Se você calcular o discriminante, e o discriminante for maior do que zero, marca bem o que eu estou te falando. Discriminante maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Importante também, distinta. Certo? Quer dizer que elas são valores diferentes, tá bom? Mas quando acontece isso? Somente quando o discriminante for maior do que zero. Um detalhe também, se falou raízes, está falando as respostas da equação, tá bom? Resolver uma equação nada mais é do que encontrar suas raízes, beleza? Bom, mas você pode fazer o cálculo do determinante, daí encontrar um determinante igual a zero, pode acontecer. E quando esse determinante for igual a zero, a equação tem duas raízes, tem duas raízes reais, duas raízes, porém, pessoal, essas duas raízes serão iguais, tá legal?
Olha só, se o delta maior que zero, as raízes são distintas, se delta é igual a zero, as raízes são iguais. Mas se você fizer um determinante, calcular o determinante for menor que zero, estou falando desse termo, desse nossa linha aqui, ó, menor que zero, aí, pessoal, tem um detalhe, ó. A equação não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Ou melhor, ela tem raízes complexas. Tá bom? E a palavra complexo, pessoal, não quer dizer que é complexo no sentido da palavra mesmo, não. Tá bom de ser complexo na essência da palavra, tá? Tá falando que não tem raízes reais. Isso quer dizer que você ainda, na série qual você está estudando, você não vai ainda conseguir identificar suas raízes, tá bom? Então, a gente vai partir do princípio, se não tem raízes reais, então você ainda não consegue identificar suas raízes porque ela existe num outro conjunto numérico. Ó, tô falando é para você se confundir não, tá? Só para você não passar a vida toda acreditando que não vai ter raízes, tá bom? Se delta for menor que zero, terá raízes, porém, você, na série que você vai estar estudando, nesse nosso momento inicial do estudo da equação do segundo grau, você não vai encontrar essas raízes ainda, tá bom? Se elas são raízes complexas, estão lá no outro conjunto numérico. Beleza? Vamos avançar. Se delta for maior que zero, maior ou igual a zero, aí sim, ó, se delta for maior ou igual a zero, aplicamos a fórmula de baixa para encontrar as raízes. E se delta for menor que zero, as raízes não serão números reais. Então, você não vai encontrar a resposta, tá bom? Vamos avançar, porque temos aqui um exemplo. Resolva x² mais 2x menos 8. Primeira coisa que tem que fazer, você aprendeu, você deu passo a passo. Identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Tá bom? Olhando para cá, o A é o termo que acompanha a variável x². É o termo que vai estar aqui, que é o 1, que vem antes desse x. O B, 2, mais 2, levando em consideração o sinal. E o C, né, vai ser aqui, menos 8. Beleza? Identificou os termos? Qual é o próximo passo? Calcular o discriminante. O professor mostrou para você a fórmula. Ó. Sempre, use a fórmula. Delta igual a b² menos 4 vezes o A vezes o C. Aí a gente vai substituir. Ó. Você já sabe lá da nossa equação, ó, o A é 1, B é 2, C é menos 8, tá legal? E aí você vem aqui, ó, substitui o B por 2, o A por 1 e o C por menos 8. Aí faz conta, né? 2² é 4. Aí vai fazer conta aqui, ó, menos 4 vezes 1 é menos 4. E aí, menos 4 vezes menos 8, sinais, multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. Então, 4 vezes 8 é 32. E aí, somando, nós vamos ter aqui que o discriminante é igual a 36. E aí, você vai no terceiro passo. Verifique o valor de delta. Delta maior ou igual a zero? Claro, delta é maior que zero, né? 36 é maior que zero. A equação terá duas raízes reais e distintas. E aí, para isso, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vem comigo aqui, ó. O que diz a fórmula de Bhaskara? Olha só. Que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4 vezes o A vezes o C. Marca bem isso aqui, porque isso aqui, ó, nada mais é do que o delta. Que o discriminante. Você já viu que o discriminante é b² menos 4 vezes o A vezes o C. Disse isso para você perceber que o que nós temos aqui, ó, eu posso reescrever sem problema nenhum, sendo x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas você já sabe que o delta vale 36. Você sabe também que o a vale 1. Aí, pessoal, você vai substituir aqui, ó. Substitui o delta por 36, certo? E aí, substitui o a, que você já sabe que o a vale 1. Substitui o a por 1. Beleza? E aí, é só fazer conta agora. Nós ficamos, então, com menos 2, mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1. Ó, menos, tirando o sinal, fazendo a operação menos com o sinal do 2, que ele é positivo aqui dentro, ficamos, então, com menos 2. Repete esse cara aqui, ó, mais ou menos, e tira a raiz de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Ficamos, então, com menos 2, mais ou menos 6 sobre 2. Beleza? E aí, pessoal, vai sair as raízes. As raízes nós chamamos, ó, de x1 e x2. E aí nós pegamos a parte de cima aqui, ó, com o sinal de mais, ó, ficou menos 2 mais 6 dividido por 2, fazendo conta, ó. Menos 2 mais 6. Nós temos uma operação de números com sinais diferentes, então nós fazemos menos 2 mais 6 e subtrai para o sinal do maior número, em módulo, claro. Então, ficamos com 4 e repetimos o denominador. Dito isto,
Ficamos 4 dividido por 2, a resposta é 2. Essa é a nossa x1 e o x2. Menos 2 menos 6, ó. Por que menos? Porque pegamos o sinal daqui de baixo agora, ó. A x2 ali. Pegamos o sinal de menos. Então, menos 2 menos 6 sobre 2. Perceba que temos aqui uma operação com sinais iguais, ó. Menos e menos. Essa operação de sinais iguais a gente soma. Então, menos 2 menos 6, menos 8. Dividido por 2, resposta menos 4. Então, quais são as raízes da equação? As raízes da equação é 2 e menos 4. Beleza? E a gente escreve aqui o conjunto solução da equação é igual às raízes 2 e menos 4. Bom, mostrei para vocês aqui ó, como calcular, né, resolver a equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, tá legal? E a gente vai fazer aqui outros exemplos, tudo bem? Para que você possa aí, internalizar, que você possa aprender, né, a calcular as raízes de uma equação utilizando a fórmula de Bhaskara, beleza? Vou te mostrar mais um exemplo, venham comigo. Temos aqui, ó, exemplo 2, ó, a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Bom, você aprendeu que para usar a fórmula de Bhaskara, o primeiro passo é identificar os coeficientes. Lembrando que quem são os coeficientes? São os números que acompanham as variáveis. E, por fim, também o último número lá, que é o termo independente, tá legal? Temos a equação x ao quadrado menos 14x mais 49. Pessoal, tu tem que marcar bem o que eu vou te falar. Sempre, 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 se não aparecer nenhum número antes da variável, você tem que já inferir, né, que deduzir que esse número nada mais é do que o número 1. Beleza? De novo, ó, se não tem número antes da variável, é o número 1. Então, como a nossa equação ela é escrita ax, no nosso caso ela é negativa, então nesse caso aqui menos bx mais c, ó, aí é só comparar. Ó. A vale 1, b menos 14 e c 49, tá bom? Só fazendo a comparação, tá legal? E aí, tendo os coeficientes, né, da nossa equação, é só a gente calcularmos o determinante e depois aplicarmos na fórmula de Bhaskara, tá legal? Bom, já temos os valores, lembra que o professor te mostrou a fórmula para calcular o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E aí você vai substituir. Quanto vale o B? Sem inventar nada, olha, está aqui o valor do B, ó, menos 14. Então substituímos o B por menos 14. Não esqueça que o B está elevado ao quadrado. Não pode esquecer esse detalhe, ó. Está ao quadrado. Quer dizer que o menos 14 também vai ficar elevado ao quadrado. Beleza? E aí, esse menos 4, pessoal, é da fórmula. A gente só repete ele, ó. Ele é da fórmula. Beleza? E aí, vamos agora atribuir os valores de A e o valor de C. O A vale 1 e o C vale 49. Está aqui, A é 1, C 49. Feita essa substituição, é só fazermos os cálculos. Beleza? E aí temos aqui algumas continhas para fazer. Ó. Nós temos menos 14 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 49. Beleza? Ah, quanto é menos 14 ao quadrado? E se você não souber fazer de cabeça, você vem aqui e faz o cálculo. 14 vezes 14. Por quê? Porque 14 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar, né, 14 por ele mesmo. Beleza? Bora fazer junto para a gente praticar aqui os nossos cálculos? Vamos botar aqui bem. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, sobre 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Feito isso, a gente soma, tá bom? Então, 6, 5 mais 4, 9. Baixa o 1. Por isso, ficamos aqui ó, com 196, beleza? Foi esse cálculo que nós fizemos. E aí, vamos fazer ainda, ó, menos 4 vezes 1 vezes 49. Fique atento ao seguinte, porque aqui nós temos que o número 1, o sinal do número 1, ele é positivo, e o sinal do 49 também é positivo, tá legal? Então, nós temos 3 números a ser multiplicados e também precisamos levar em consideração o sinal, tá legal? Aí, pessoal, vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a operação só do sinal, ó. Menos vezes mais.
você pegar o sinal de menos e multiplicar por mais, a resposta será menos. Beleza? Mas nós temos ainda que fazer, ó, menos vezes mais. Ó. A resposta de menos 4 vezes 1, de menos vezes mais, você sabe que é menos. Aí você tem ainda que multiplicar por mais novamente. Se fizer novamente, ó, menos vezes mais, a resposta será menos. Então, por isso nós ficamos com esse termo, com esse menos aqui, ó, que é o resultado desse produto entre esses sinais. Tá legal? Então, dito isso, ó, ficamos então com menos. E de onde veio o 196? Ele vem da operação, ó, 4 vezes 1 vezes 49. Beleza? 4 vezes 1 é 4 e depois pegamos o 4 e multiplicamos pelo 49. 4 vezes 9 é 36, sobe 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Ficamos com 196. Beleza? Agora sim, uma operação bem simplesinha para a gente fazer aqui, ó. Temos 196 menos 196. 196 menos 196, a resposta é 0, certo? Então, o delta, olha aí, ó, o delta é 0. E aí tem algumas observações importantes que eu já até mostrei para você no início da aula, tá bom? Lembra das observações? Ó? Se o delta for maior do que 0, nós vamos ter duas raízes distintas, beleza? Mas e se o delta for igual a 0? Se o delta for igual a 0, nós vamos ter duas raízes, tudo bem? Porém, essas raízes serão iguais, terão os mesmos valores. Mostrei isso para você no início da nossa aula. Acho que foi na nossa, se não me falha a memória, na nossa segunda cartela. Beleza? Bom, sabendo disso, ó, se você já começa, você já sabe que a resolução dessa equação, ela terá duas respostas, porém essas duas respostas serão o mesmo valor. Beleza? Vamos continuar? Bom, já sabemos que delta é igual a 0, a equação vai ter duas raízes, só que essas raízes serão iguais. E aí vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Com detalhe, ó. Lembre que o que nós temos aqui dentro dessa raiz nada mais é do que o valor do discriminante, que nós chamamos de delta, tá bom? Você já viu que ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ó, que é exatamente o que nós temos dentro da raiz, ok? Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, nós podemos dizer o seguinte, ó, que x, ó, é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta. Mas quanto vale o b? Aí com detalhe, ó, o b, você já sabe, bora voltar aqui rapidinho. O b vale menos 14, ó, tá aqui ele, ó. B vale menos 14, então nós vamos substituir lá na nossa equação. Agora tu tem que ficar esperto, porque ó, tem um sinal de menos, que é da fórmula, ó, menos b. E tem um sinal de menos, que é do número, porque o b vale menos 14, beleza? Então, menos fora do parênteses, dentro do parênteses nós colocamos o menos 14. Mais ou menos raiz de 0. Por que 0? Porque nós já calculamos o valor do delta. E aqui está o nosso valor do delta. Ó. Nosso delta deu 0, tá bom? Aí, continuando, mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes o a. Mas o a vale 1. Você já viu também lá no na nossa cartela anterior. Se o a vale 1, então 2 vezes 1 é 2. Por isso temos menos 14, mais ou menos raiz de 0 sobre 2. E aí é fazer cálculo, pessoal. Fica atento aqui, ó. O sinal de menos fora do parênteses, o sinal de menos dentro do parênteses. Vamos fazer só operação com sinal. Menos vezes menos, ó. Essa operação que nós temos aí. Menos vezes menos é mais. Porém, não precisa a gente colocar aqui no mais 14, tá bom? Pode deixar só o número 14. Aí vem para cá, ó. Raiz quadrada de 0. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 0? É 0. Então, por esse motivo, nós não vamos colocar aqui, ó. Não precisa, né? Que não existe, tá bom? Não precisa colocar o mais 0, tá legal? Então, ficamos aqui. 14 mais 0 sobre 2, simplesmente 14 sobre 2. Daqui vai sair as raízes, tá legal? 14 dividido por 2, a resposta é 7. Tudo bem? E aí você aprendeu, ó, que por o delta ser igual a 0, a equação tem duas raízes e elas são iguais. Se eu sei que x é 7, então posso afirmar que x1 ó, é igual a x2, que é igual a 7. Então o conjunto de solução da nossa equação é 7. Beleza? Não precisa, né? Não faz sentido nós termos que escrever assim. Podia até falar assim, ó, é 7,7, ó.
mas não faz muito sentido. Para quê? Se são iguais, né? Então, não deixa, podemos escrever sem problema nenhum, sendo apenas solução número 7, porque a gente já sabe que essas raízes elas são iguais. Beleza? Bom, pessoal, mas eu falei também para você durante a aula que tem um outro caso. Tem um caso quando o discriminante é menor do que 0. Tudo bem? E o que eu falei para você? Que quando o discriminante for menor que 0, você não vai encontrar as raízes reais, né? No nosso universo, no estudo, dentro do conjunto dos números reais, não tem solução para uma equação do segundo grau quando o discriminante for menor do que 0. Beleza? Bom, para que possa ficar mais claro esta ideia, eu vou mostrar para você dentro de um exemplo, tá bom? Venha comigo. Temos aqui um exemplo 3. Temos a equação x² menos 5x mais 8. Bom, você já aprendeu que para resolver a equação do segundo grau, o primeiro passo é identificar os coeficientes, tá legal? E aí você já sabe que o A é o termo que acompanha a variável x², o B é o termo que acompanha a variável que tem apenas o x, né? E tem que levar em consideração o sinal, tá bom? E o C é o termo que é independente, aquele termo que não aparece a variável, beleza? Então, por isso, A é igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 8. E aí, pessoal, vem para cá que nós vamos ter que o segundo passo para resolver a equação, a gente vai calcular, né, o valor do discriminante, beleza? E aí, para calcular o discriminante, eu te ensinei, você aprendeu ao longo da nossa aula que tem uma fórmula mágica aqui, ó. Que o discriminante é igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c. Sempre, sempre, sempre você vai usar essa fórmula. E nesta fórmula, você vai substituir os valores do b, do a e do c. Sabendo que b é menos 5, ficamos então aqui ó, com menos 5 elevado ao quadrado. Beleza? Sabendo que o a é igual a 1, ficamos então bem aqui ó, com menos 4 vezes 1. Certo? E aí, sabendo que o c é igual a 8, por isso, nós temos aqui ó, o número 8. Ficamos, então, com menos 4 vezes 1 vezes 8. Beleza? E aí, temos que fazer cálculo, né? Estou falando nesta linha agora. Nós temos menos 5 elevado ao quadrado, e tu tem que lembrar que o número negativo elevado ao quadrado, o resultado sempre é positivo, tá bom? Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é igual a 25. Se você tiver dúvida o porquê de ser positivo, é menos 5 vezes menos 5. Fazendo 5 vezes 5 é 25 e menos vezes menos, a resposta é mais. Beleza? Por isso, 25. E aqui temos ó, menos 4. Vale lembrar que antes do 1 tem um sinal de mais, só para perceber. E antes do 8 também tem um sinal de mais. Então, fazendo esses cálculos, nós temos ó, menos vezes mais, que é menos, vezes mais, que também é menos. Ficamos, então, aqui com o sinal de menos, beleza? E aí temos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. E aí, estou falando aqui porque tem um cálculo, 25 menos 32, operação de sinais diferente, subtrai para o sinal do maior. 25 menos 32, a resposta é menos 7. E qual a conclusão que nós temos? Temos que o delta é negativo. Ser negativo, pessoal, quer dizer que ele é menor do que 0. E aí, nesse caso, nós vamos calcular a equação, as raízes dessa equação, e aí você aprendeu que quando o delta for menor que 0, nós não vamos encontrar as raízes da equação. Então, simplesmente afirmar, né, que esta equação não possui raízes reais. Tá legal? Então, só para relembrar, né, quando o delta for maior que 0, você vai encontrar duas raízes, usando a fórmula de baixa, né, de preferência, foi o que a gente viu na nossa aula. E quando o delta for menor que 0, não terá raízes. Se delta for igual a 0, você vai ter duas raízes reais. Beleza? Bom, pessoal, foi isso que eu tinha para trazer para vocês nessa aula. Aguardarei vocês em uma próxima aula.